Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Dando continuidade ao que a gente viu na aula passada nós vimos basicamente limite e continuidade de funções complexas, né? Espero ter ficado bem claro na aula passada o quê? Que basicamente nós vimos que, em última análise, nós podemos olhar para a função de duas variáveis reais correspondente e usar a noção que a gente já sabia de limite de continuidade para esse tipo de função. Então, por exemplo, vou relembrar aqui um resultado que nós vimos. Nós vimos que o limite quando z tende para z0 da f de x, ou melhor, da f de z, é igual a L, onde L é um complexo, vou supor da forma L1 mais IL2, se somente se o limite quando x, y vai para x0, y0, dá o L1 e limite quando xy vai para x0, y0, da v de xy, L2. E quem é o e v? Lembra que eu estou fazendo aquela decomposição, o de xy mais i, v de xy, nós estamos chamando de componentes da f, tá certo? E eu estou sempre também supondo a identificação do complexo x mais i, y com um par ordenado xy. E para esse exemplo que eu estou colocando, eu estou supondo um x0, o z0 igual a x0 mais i, y0. Então, fenômeno parecido vale também para a continuidade. Para olhar se uma função complexa é contínua, eu posso, em última análise, olhar as funções reais, as componentes u e v, e verificar se elas são ou não contínuas no ponto, tá certo? Para a derivada, nós vamos ver que a situação é bem diferente. Não basta olhar para as componentes u e v e olhar se elas são deriváveis ou não, tá? Então, vamos observar o seguinte. Quando vocês viram um curso de cálculo em mais de uma variável, observa que, vamos relembrar aqui o conceito de derivada parcial. Lembra que a derivada parcial, supõe uma função u, a derivada parcial num ponto x0, y0, ela é o quê? É limite de x, ou melhor, limite de t indo para zero, de u x0 mais t y0, menos u de x0, y0, sobre t. Tá certo? Então, observa, mesmo quando você está no cálculo em mais de uma variável, o limite que você faz, o que aparece no denominador é esse t aqui, ó, que é uma variável real. Tá? Então, talvez um aluno, num primeiro momento, um pensamento natural seja tentar definir o limite, quando eu estou no cálculo em mais de uma variável, fazendo alguma coisa desse tipo aqui, ó. U de xy menos u de x0, y0 sobre xy, ou melhor, sobre xy menos x0, y0. E observa o que, pessoal? Isso aí não faz sentido, né? Porque eu não posso dividir por vetor, tá certo? Não faz sentido dividir por vetor. Mas no curso aqui de várias variáveis complexas, melhor, de uma variável complexa, nós, num certo sentido, nós demos uma estrutura de corpo ao R2, né, que é o C. Nós vimos que C tem uma identificação com R2, só que C tem uma estrutura de corpo. Num certo sentido, a gente vai ficar mais próximo possível disso aí que eu risquei que está errado, tá certo? Então, como é que eu vou definir a variável complexa? Então, é bem parecido com a definição de variável real. Eu vou olhar a razão digamos, que a gente chama de vai ser o limite de uma taxa de variação, tá certo? Então, eu vou olhar essa f de z menos f de z0, vou dividir por z menos z0,
e vou avaliar esse limite aí quando z vai para z0. Então, eu tenho o limite dessa taxa de variação aqui, certo? O delta F por delta Z. Quando eu faço o limite z indo para z0, se esse limite existir, eu vou dizer que a função é derivável em z0. E observa que agora eu tenho o quê? Com o que a gente estudou na aula passada, z0 é um ponto de essa função f de z menos f de z0 sobre z menos z0, o domínio dessa função quem é? É a menos z0. Não faz sentido eu colocar z igual a z0. Se o z0 for um ponto do domínio, né? Não faz sentido eu colocar z igual a z0 porque a função está definida em z0. Então, o domínio, em geral, vai ser a menos z0. Se o z0 for um ponto de A, eu vou tirar esse ponto, né? E eu observo o quê? Que z0 vai ser um ponto de acumulação de A menos z0. Então, está no derivado de A menos z0, então faz sentido eu falar nesse limite aí. Tá certo? Então, uma mudança de variável que você tem bem parecida lá com o cálculo em uma variável, aqui é bem similar, é você chamar z menos z0 de h. Então, você tem o quê? Z é igual a z0 mais h. E antes o z ia para z0, aqui eu tenho o equivalente ao quê? Se o z vai para z0, como h é z menos z0, é equivalente a dizer que o h vai para zero. Então, aqui, no lugar do z, eu estou colocando z0 mais h. Então, aqui apareceu o z0 mais h, que é z. O z0 está fixado, é uma constante, então, novamente, aparece o z0. E aqui o z menos z0 virou h. Eu estou fazendo o limite de h indo para zero. Só que agora observa que h é o quê? Uma variável complexa, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Então, vamos ver alguns exemplos que também são bem parecidos o cálculo com o que a gente viu em uma variável. Então, por exemplo, como é que eu mostro que a função constante é derivável em todo ponto? Então, vou pegar um valor fixado, o domínio da função constante é C, vou pegar um número complexo fixado, e eu vou olhar o limite, dizendo para Z0, de F. Eu vou usar, nesse primeiro limite, para treinar, eu vou usar a segunda forma ali que nós definimos, tá? Usando na variável h. Então, vai ser limite de f de z0 mais h, menos f de z0, sobre h. Só que esse limite é o quê? É limite dizendo para z0. F de z0 mais h, como eu estou com a função constante, isso é c. F de z0 é c, eu estou dividindo para h, por h. Então, observa, eu já estou tomando o limite da constante igual a zero, de uma função constante igual a zero, tá certo? Então, observa, aqui eu já mudei a variável, só que esqueci de mudar aqui, né? Aqui também. Então, esse é o limite de h indo para zero, h indo para zero. Da constante igual a zero, esse limite é zero. Então, o que eu estou mostrando com isso? Eu estou mostrando que a função é derivável em todo ponto z0, certo? E o limite vale zero. E o valor da derivada é zero. Então, eu costumo dizer que esse z0 é uma constante que varia. Porque quando eu fixo ele é uma constante, só que, por outro lado, essa constante pode ser qualquer complexo, qualquer número complexo. Então, agora você volta a chamar o z0 de z, você tem o quê? Então, a gente conclui que f' de z igual a zero para qualquer z pertencente a C. Tá certo? Então, da mesma forma, como é que a gente poderia mostrar que o limite da função z elevado a n para todo ponto é n, z elevado a n menos 1? Parecido com o que a gente tinha em uma variável real. Então, novamente, eu vou olhar aqui agora, eu vou olhar o limite de z indo para z0. Agora eu vou usar o primeiro formato lá que eu coloquei na aula. F de z menos f de z0 sobre z menos z0. Então, lembra, eu vou usar novamente aquele produto notável da aula passada. Z menos z0 elevado a n é z menos z0
que multiplica z elevado a n menos 1, mais z elevado a n menos 2, z0. Assim por diante, então, as potências em z vai diminuindo, em z0 vai aumentando. Eu vou ter z0 elevado, os expoentes vão diminuindo em um e aumentando em outro. Eu vou ter z0 elevado a n menos 1, e n menos 2, né? E, finalmente, z0 elevado a n menos 1. Então, isso vai ser o quê? Então, isso vai ser limite de z indo para z0. Então, z menos z0, que multiplica. Observa que o f de z é z elevado a n, e o f de z0 é z0 elevado a n. Então, vou ter o quê? Z elevado a n menos 1, mais z elevado a n menos 2 é zero. Assim por diante. Até z0 elevado a n menos 1, sobre z menos z0. Sobre z menos z0. Observa que a indeterminação do limite já acabou de ser eliminada, né? Eu simplifico z com menos z0. Então, vou ter o quê? Limite de z elevado a n menos 1 sobra o quê? Um polinômio, né? Em z. Então, basta substituir o z pelo valor do... Você está tomando o limite. Então, vai ficar z0 elevado a n menos 1, mais z0 elevado a n menos 2, z0, assim por diante. z0, que multiplica z0 elevado a n menos 2, mais z0 elevado a n menos 1. Cada um desses termos são iguais a z0 elevado a n menos 1. Quantos termos eu tenho? N, né? Então, eu tenho o quê? N, que multiplica z0 elevado a n menos 1. Novamente, como esse z é qualquer, esse z0 é qualquer, eu vou voltar a chamar de z. Então, f' de z é quem? N, z elevado a n menos 1. Tá certo? Isso aqui para qualquer z complexo. Tranquilo até aí? Então, olha só, vamos ver agora que acabamos de ver o exemplo de duas funções deriváveis. Vamos ver um exemplo, então, que não é derivável, tá? Então, vamos olhar a função, vou olhar a razão para essa função, f de z menos f de z0, sobre z menos z0. Então, isso aqui, olha, se eu fizer a identificação z igual a x mais y, isso vai ser o quê? Eu tenho real de z menos real de z0 sobre z menos z0, melhor, tá certo, sobre z menos z0. Isso me dá o quê? O real de z, como z é x mais y, isso é x, menos x0, né? Se eu chamar o z0 de x0 mais y0, sobre quem? Embaixo eu vou ter o quê? Eu vou ter x menos x0 mais y menos y0. Então, como é que você lida com isso? Vamos usar aquilo que nós fizemos na aula passada, o método da aula passada, de mostrar que um limite não existe. Eu vou achar a parte real e a parte imaginária dessa função. Então, como é que você faz isso? Você multiplica pelo conjugado, né? X menos x0 menos y menos y0 sobre x menos x0 menos y menos y0. Então, isso vai dar o quê? Ó, já vou multiplicar aqui o x menos x0, multiplicar x menos x0, e já pela parte imaginária. Então, vai ficar o quê? X menos x0 ao quadrado sobre x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, né? Embaixo vai aparecer o módulo ao quadrado de x menos x0 mais y menos y0, que eu acabei de escrever. E a parte imaginária, quem é? X menos x0, multiplica y menos y0, sobre x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado.
Então, eu vou chamar isso aqui de U de XY, isso aqui de V de XY. Então, o que, que eu tenho? Limite, vamos tomar o limite quando xy vai para x0, y0 de U de xy. Quem é esse limite? Então, eu vou mostrar que esse limite não existe. Se você fizer uma mudança de variável, você vai ver que isso é o limite quando xy vai para 0, 0, de x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Nós já vimos, inclusive, aqui, se eu não estou enganado, que esse limite não existe. Você pode primeiro fazer o caminho, tomar o caminho dos pontos onde x é igual a x0, isso vai ser limite de y indo para y0, de 0 isso é 0, tá certo? E você também pode fazer o mesmo limite quando x0 vai para y0, de v, ou melhor, de u de xy, e agora eu vou tomar o caminho y igual a y0. Então, esse vai ser limite de x indo para x0. Quando y é igual a y0, observa que eu já tenho o quê? X menos x0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, isso dá 1. Porque aqui eu já estou tomando a função constante igual a 1. Então, esses valores de limite por dois caminhos diferentes são diferentes. Então, isso implica o quê? Que não existe o limite quando xy vai para x0, y0 de u de xy, o que implica, nós vimos acabamos de ver, inclusive, revisar isso no início da aula de hoje, se o limite da f existir, o limite da u existe, o da v também. Então, não existe o limite de real de z quando z vai para z0. Certo? Então, a função f de z não é derivável em nenhum ponto. O que eu queria comentar aqui, talvez eu comente isso depois, tá? Eu vou comentar depois isso. Fazer uma observação depois que tem a ver também com esse exemplo. Então, o que esse exemplo está mostrando para a gente? Que, diferentemente da noção de limite de continuidade, que eu posso recorrer à função em duas variáveis, a noção de derivabilidade não é tão simples. Por quê? A função em duas variáveis associada, a gente acabou de ver, olha, a função real de xy, real de z, que é x, seria a u. Se o z for x mais y, mais 0, i, então 0 seria a função igual a v. Então, a função correspondente f de xy, uv, vai ser a função x0, ela é diferenciável de classe C infinito. Ou seja, possui derivada de todas as ordens e, consequentemente, essas derivadas são contínuas, né? Só que a função complexa associada, que é a função real de z, não existe nem a derivada de primeira ordem. Então, não consigo fazer esse paralelo, no primeiro momento, entre a derivabilidade de f com a diferenciabilidade da função de duas variáveis, u e v, tá certo? Então, tem que tomar esse cuidado. Mas daqui a pouco a gente vai ver que, colocando mais condições, tem como falar alguma coisa. Então, primeira proposição aí é que lá como no cálculo 1, se f é derivável em z0, então f é contínuo em z0, e a demonstração é exatamente a mesma, olha. Eu quero mostrar o quê? No fundo, que limite quando z vai para z0 de f de z é f de z0. Mas isso é equivalente a mostrar aqui limite quando z vai para z0 de f de z menos f de z0 é 0. Então, eu vou olhar para esse limite aqui, ó, de f de z menos f de z0. Esse limite eu vou usar, para usar o fato de ser derivado, eu vou fazer aparecer o limite da derivada, que está aqui, ó. Para não alterar a expressão, eu multiplico por z menos z0. Então, agora eu vou usar aquela propriedade lá que nós vimos para limite. Se você tiver um produto e o limite de cada um dos termos existe, então o limite do produto vai ser o produto dos limites. O limite desse primeiro termo aqui, chamar de asterisco, está aqui, ó, é a derivada, f' de z0, por definição de derivada, né? E o limite do segundo termo, vou chamar de 2 asterisco,
é zero, porque é o limite de z vai indo para z menos z0 quando z vai para z0. Tá certo? Isso é z0 menos z0, que é zero. Então, o limite do produto é o produto de limite. F' de z0 vezes zero é zero. Então, eu tenho que, de fato, o limite de f de z quando z vai para z0 é z0. Então, a função é contínua. Certo? Então, aqui eu tenho propriedades parecidas, novamente, com o cálculo 1. A gente está vendo muita coisa é parecida, porque quando a gente analisa mais de perto muitas dessas propriedades, a gente está só usando a estrutura de corpo, né? Basicamente. E também a métrica que se comporta em muitas situações como, pelo menos relativamente, né, como a métrica em R, certo? Então, não é coincidência muita, quer dizer, é uma coincidência que decorre desse fato que eu acabei de falar, de muitas das propriedades serem iguais. Então, eu estou vendo aí que o limite do produto para a derivada de uma constante vezes a função é constante vezes a derivada. Estou supondo que f e g são deriváveis, né, em z0. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto é a derivada do primeiro em z0 vezes g de z0 mais f de z0 g de z0. E a derivada do quociente, quando o g de z0 for diferente de zero, é f' de z0 g de z0, derivada do primeiro vezes o denominador, que multiplica o segundo menos o numerador em z0 vezes g em z0 sobre g de z0 ao quadrado. Exatamente a mesma fórmula, tá? Então, por ser a mesma fórmula, eu não vou verificar nenhuma delas, não. Pelo menos em notas futuras vai estar, né? Mas vamos ver aqui um exemplo, né? Que também vai se comportar bem lá com você já fazendo o cálculo 1. Então, esse exemplo aí, f de z igual a z sobre z mais 1, quem seria o f' de z? Então, seria a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador, derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Então, isso vai ser quem? 1, que multiplica z mais 1, menos z, que multiplica 1, sobre z mais 1 ao quadrado. Então, z mais 1 menos z é 1, sobre z mais 1 ao quadrado, tá certo? E aqui, é claro, isso vale o quê? Para todo z diferente de menos 1. O domínio dessa função é complexo de menos 1, né? Tranquilo até aí? Então, também eu tenho a regra da cadeia, que é bem parecida com o que nós fazemos lá em uma variável. Deixa eu só ver, para não me perder, estou na página 3. Nós fazemos em uma variável, e eu coloquei a demonstração aí já para quando entreguei a nota a vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de fazer a demonstração, eu vou dar qual é a ideia da demonstração, né? Eu vou dar a ideia da demonstração e depois explicar o que está errado. Então, a ideia é o seguinte, olha, eu quero olhar a derivada da composta. Então, eu quero olhar isso aqui, ó, limite quando z vai para z0, de g de f de z. Isso aqui é exatamente a g composta com f em z, menos g de f de z0, sobre z menos z0. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, eu vou escrever esse limite assim, ó, z indo para z0, g de f de z, então isso aqui é a ideia, menos g de f de z0, sobre z menos z0, tá certo? Ou melhor, então aqui eu vou escrever o quê? Isso aqui é g de f de z0, e aí eu vou fazer aparecer a f de z menos a f de z0. E para não alterar a expressão, vou multiplicar por f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Tá certo? Então, qual é a ideia? Aqui, por exemplo, esse limite aqui já é o limite da derivada da f. Então, a ideia seria fazer uma mudança de variável, chamar
H igual a F de Z. Então, qual seria a ideia? A ideia seria limite de Z indo para Z, ou melhor, quando o H vai para F de Z, o que eu tenho? Quando o Z vai para Z0, deixa eu completar aqui, se eu faço essa mudança de variável, H igual a F de Z, quando o Z vai para Z0, o H vai para F de Z0, pela continuidade da F, tá certo? Porque H é F de Z, se o Z está indo para Z0, o H vai para F de Z0. E por que a F é contínua? Porque é derivável. Estou supondo que é derivável, tá? Então, a gente já viu ainda agora que ser derivável implica ser contínuo. Então, fazendo essa mudança de variável, eu teria o quê? Limite de H indo para F de Z0, G de H menos G de F de Z0, vezes H menos F de Z0. Então, aqui eu já vou até separar, olha. Eu vou deixar assim, vou repetir. Vezes F de Z menos F de Z0 sobre Z menos Z0. Então, a ideia é que cada um desses limites existissem. Então, olha, G de H, eu vou separar os limites sobre Z, H menos F de Z0. Limite de H indo para F de Z0. F de Z menos F de Z0 sobre Z menos Z0. Certo? Então, aqui eu não preciso fazer a mudança de variável, né? Aqui eu estou na variável Z mesmo. Então, aqui é H indo para Z0. Certo? Na verdade, aqui eu devia ter antes já separado aqui para deixar claro, né? Porque eu não estou fazendo a mudança de variável só no primeiro limite. Então, qual seria a ideia, pessoal? A ideia é que aqui eu tenho limite de o quê? Aqui eu tenho a f' de Z0 e aqui eu tenho a derivada da G em f de Z0. E aí eu teria a fórmula da regra da cadeia. Só que tem que tomar um cuidado com isso pelo seguinte. Então, cuidado é... Então, essa ideia está furada, tá? Então, qual seria o cuidado? Podem existir, quer dizer, a ideia é boa, mas tem que contornar, né? Podem existir pontos Z diferente de Z0 com f de Z igual a f de Z0. Então, se isso existir, você vai ter um problema para definir isso aqui, ó, para dividir por f de Z menos f de Z0. Em princípio, pode ser zero, né? Tá certo? Então, tem que tomar um cuidado, mas o que está feito aqui em seguida, uma demonstração formal, basicamente é para contornar esse problema dessa ideia que eu dei aí em cima, tá certo? Então, eu não vou repetir aqui todos os quatro, você pode... no fundo, é a mesma coisa também, a gente faz em cálculo de uma variável, mas basicamente está sendo contornado esse problema que pode dar. Então, a gente define essa função h aqui, olha, que vai ser contínua em Z0, depois você vai olhar h composta com f, você vai conseguir contornar esse tipo de situação, tá certo? Então, vamos ver um exemplo. O exemplo lá do cálculo 1 seria derivar, que eu vou até mudar um pouco, tá? Vou derivar z quadrado mais 1 elevado a sexta. Então, qual é a ideia? A ideia é escrever isso aqui como g composta com f. Quem eu posso escolher g e quem eu posso escolher f? Isso não é feito de maneira única, tá? Mas aqui eu acho que talvez se eu fosse fazer uma enquete aqui com vocês todos acho que escolheriam a f de z como z quadrado mais 1 e a g de... Para não usar a mesma variável, vou mudar aqui a variável, vou chamar de w. G de w é igual a w a sexta. Então, para essas escolhas de f e g, eu tenho que, de fato, a g composta com f é z quadrado mais 1 elevado a sexta, não é? Porque, olha só, a g de alguém é pegar alguém w elevado a sexta, então a g de f é f de z a sexta, só que a f é z quadrado mais 1. Então, vai ser exatamente a função f original. Ah, tá. Aqui também, claro, eu vou mudar, ao invés de f, eu vou chamar de h, tá certo?
Eu fiz questão de fazer a composta G composta com F só para ficar parecida com a notação do teorema aqui, né? Tá? G composta com F. Tá, e aí? E aí, quem é a G' de W? G' de W, a gente viu lá no início da aula, é 6W à quinta. Então, o expoente vai lá para frente, diminui um expoente, fica 6W à quinta. E a F' de Z, aqui eu já estou usando que a derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada de Z quadrado é 2Z, a derivada de 1 é 0, então isso aqui vai ser 2Z. Então, o que diz a regra da cadeia? H' de Z vai ser G' de F de Z vezes F' de Z. Só que G' de F de Z, quem é? Então, a G' de W é 6W à quinta. Então, vai ficar 6F de Z à quinta. E F' de Z é 2Z. Só que F de Z é Z quadrado mais 1 à sexta. Então, vai ficar o quê? No fundo, 12, que é esse 6 com esse 2. Z quadrado mais 1 à quinta vezes Z. Tá? Na prática, o que a gente faz? Na prática, eu faço... Pelo menos, a gente faz um pouco... Costuma fazer algo um pouco diferente. Olha só. A gente costuma fazer o seguinte, ó. H de Z é W à sexta. Então, onde o W é Z quadrado mais 1. Então, na prática, a gente costuma fazer assim, ó. H' de Z, então a gente deriva em W, 6W à quinta, só que agora o W depende de X, então de Z, então a gente coloca o quê? W'. Onde esse W' é dW dz. Tá certo? Então, isso aqui é 6Z quadrado mais 1 à quinta, que é o W à quinta, vezes o dW dz, como W é Z quadrado mais 1, dW dz vai ser quem? Z quadrado mais 1, né? Melhor, vai ser 2Z. Esse aqui vai ser exatamente 12 Z quadrado mais 1 à quinta vezes Z. Que é parecido com o que a gente já faz lá no cálculo 1, né? Eu derivo em relação a W, mas agora eu não posso parar aqui, ó, em 6W à quinta. Porque o W depende de Z. Então, para corrigir isso, eu multiplico por W'. Certo? Então, como eu tinha falado anteriormente, a noção de derivada não basta eu resumir a função em duas variáveis associadas. De fato, tem que ter condições a mais para garantir que a função complexa associada vai ser derivável. Então, tem as chamadas condições de Cauchy-Riemann, que eu já vou enunciar, tá? Então, ó, suponha que você tem uma função f de A em C, e eu vou supor que a função f tem componentes u e v, como de costume, né? U e v. Então, se a f é derivável num ponto x0 mais y0, eu vou ter o quê? Que u e v possuem derivadas parciais de primeira ordem x0, y0. Então, suponha que você tenha a função f derivável em x0, y0. Então, necessariamente, u e v tem que ter derivadas parciais. E, além disso, as derivadas parciais têm que satisfazer essa condição aqui, ó. A derivada parcial de u com respeito a x tem que ser igual à derivada parcial de v com respeito a y em x0, y0. E a derivada parcial de u com respeito a y tem que ser igual a menos a derivada de v com respeito a x em x0 e y0. Então, além disso, então olha só, vamos prestar atenção. Estou supondo que a função f é derivável, estou concluindo isso, que u e v tem que satisfazer essas relações 2.1 aí. Além disso, quando a f é derivável, eu consigo calcular a derivada através dessa maneira aqui, ó. Essa segunda fórmula aqui. A derivada vai ser derivada parcial de u com respeito a x no ponto x0, y0, mais a derivada parcial de v com respeito a x no ponto x0, y0. Então, é uma condição que necessária, sabe que eu estou dando uma condição necessária para a função f ser derivável. Eu não estou falando em suficiência ainda, tá? Não estou dizendo que se várias condições de Cauchy-Riemann, então a função f é derivável, por exemplo. Não estou afirmando isso, tá?
Então, como é que a gente mostra isso? Eu também já deixei pronto aí para vocês. Então, ó, vamos supor que a função f é derivável em z0. Então, significa dizer que esse limite aqui, ó, existe. Quando h vai para zero, de z0 mais h menos f de z0 sobre h, existe. Tudo bem? Então, lembra sempre que aqui h é uma constante o quê? Complexa, né? É h1 mais i h2. Então, esse limite não pode depender, toda vez que um limite existe, esse limite não pode depender como você se aproxima do ponto zero, no caso, que é o valor do ponto para onde está indo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse limite de duas maneiras diferentes. A primeira, eu vou supor h real. Como h é igual a h1 mais i h2, eu vou supor h2 igual a zero. Então, h vai ser h1. Então, o que, que eu tenho? Então, eu vou ter limite de h1 indo para zero. Observa que o h já vira o h1, certo? Menos f de z0 sobre h1 quando h1 vai para zero. E é claro que o h vai para zero, ele já virou o h1 ir para zero, porque o h é igual a h1. Tudo bem? Então, aqui no fundo, o que, que eu faço dessa linha para de baixo? Eu vou usar o fato que a f é 1 mais iv. Então, como a f é 1 mais iv, esse limite vai ser o limite que está na linha de baixo. Tá certo? E aí eu já estou colocando nas variáveis na notação de R2, né? Por quê? Como a z, o z0 é x0 mais y0, o z0 mais h quem é? É x0 mais h mais y0. Então, a parte real do z0 mais h é x0 mais... Aqui é h1, né? No caso. A parte real do z0 mais h é x0 mais h1, tá aqui, ó. E a parte imaginária do z0 mais h é y0, tá aqui. Certo? Então, já ficou na notação em duas variáveis esse limite aí. Então, o primeiro limite é exatamente a derivada parcial de 1 em x0 e y0, com relação a x. E esse segundo limite aqui é a derivada parcial de v com respeito a x e x0 e y0. Então, eu acabei de calcular que necessariamente a derivada tem que valer isso aqui, e já também deduzi essa fórmula aqui, ó, que é a derivada f' de z0 é a derivada de... já acabei de deduzir também a equação 2.2, né? Que relaciona a f' de z0 com as derivadas parciais. Mas como é que agora eu obtenho as equações de Cauchy-Riemann? Eu vou também calcular o limite de uma outra maneira. Como? Eu vou supor agora que o H1 é zero. Que o H é um imaginário puro. Certo? E aí eu vou fazer o limite de H indo para zero. Só que se o H é igual a IH2, H ir para zero é equivalente a H2 ir para zero. Então aqui, ó, onde entraria de fato H indo para zero, eu posso colocar H2 indo para zero. Porque o H é igual a IH2. Então, novamente, vai ser o limite de Z0 mais IH2. Observa que agora o H é IH2, né? Menos F de Z0, só que agora eu não posso esquecer o I aqui embaixo no denominador, porque o H que entra no denominador é o H, que é o IH2. Então, esse I que aparece acompanha o H2, eu já coloquei lá para fora como 1 sobre I, tá aqui, ó. Certo? E fica o limite de H2 indo para zero, de f de z0 mais IH2 menos f de z0 sobre H2. Observa que agora o z0 mais IH2 é x0 mais y0 mais H2i. Então, o termo que aparece aqui em duas variáveis, dentro da função de duas variáveis, é x0, a parte real, e y0 mais H2, a parte imaginária. Mesma coisa aqui no U, né? x0 mais IH2. Então, o que eu observo? O que aparece aí dentro, se eu olhar bem, ó, essa expressão é 1 sobre I, aparece a derivada parcial de U com respeito a Y, em x0 e y0, mais I, a derivada parcial com respeito a Y, de V, em x0 e y0.
Então, esse 1 sobre i aqui, olha, lembra que 1 sobre i é menos i, né? Tá certo? Então, 1 sobre i, que multiplica a derivada parcial de 1 com respeito a y, x0, y0, está aqui, ó. Vai ficar menos i, derivada parcial de 1 com respeito a y. Esse 1 sobre i, aqui, corta com i, que acompanha a derivada parcial de v com respeito a y, fica simplesmente o quê? Derivada parcial de v com respeito a y, x0, y0. Aí, agora eu comparo essa expressão aqui, que eu obtive, a primeira expressão que eu obtive, com essa segunda expressão aqui que eu obtive, ficou um pouquinho. Com essa segunda aqui expressão eu obtive, e uso o fato que, ó, vocês não podem esquecer isso, tá? Dois números complexos são iguais quando a parte real, quando as respectivas partes reais são iguais e as respectivas partes imaginárias são iguais também. Então, comparando isso, eu tenho o quê? Eu concluo que a derivada parcial de u com respeito a x. Eu vou omitir aqui o x0 e y0, tá? Só para facilitar um pouco a notação. Comparando as partes reais, eu obtenho isso. E comparando as partes imaginárias, eu obtenho o quê? Isso aqui. Tá certo? Então, vamos só terminar com esse exemplo aqui, antes do intervalo, olha. A função f de z igual a z quadrado, por exemplo. Então, ó, se eu pegar z e elevar ao quadrado, eu tenho aqui o x2 menos y2 mais 2xy. Então, eu tenho aqui a parte real, u de xy, e a parte imaginária, que acompanha aqui o i, é o v de xy igual a 2 de xy. Elas estão aqui, né? Tá? E vamos verificar as condições de Cauchy-Riemann para essa função, que a gente já sabe que é derivável, porque a gente acabou de ver que z a n é sempre derivável para qualquer n natural. Então, z ao quadrado, em particular, é derivável. Eu já sei que a função é derivável. Então, eu calculo a derivada parcial de u com respeito a x. Está onde? Está aqui, ó. A derivada parcial de u com respeito a y está aqui, menos 2y, que u é x2 menos y2. Derivada parcial de v com respeito a x está aqui, tá certo? 2y. E a derivada parcial de v com respeito a y está aqui. Então, eu estou vendo aí que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas, tá? E a derivada, usando aquela segunda fórmula, é o quê? A derivada parcial de u com respeito a x, mais i a derivada parcial de v com respeito a y, dá 2x mais i, 2xy. Posso colocar o 2 em evidência, fica 2x mais i, y, só que o x mais i, y é z. Então, fica 2z, que, como a gente já sabia, né? A gente sabe que a derivada de f de z quadrado é 2z. Tá certo? Então, vamos parar por aqui, fazer o nosso intervalinho. Quando for 4:05, nós retornamos, tá certo? Vou parar a gravação aqui.